Fala, meu povo! Olha aí a galera chegando. Olha aí a galera chegando. Show! Deixa a galera chegar um pouquinho. Olha aí, vamos chegar, vamos chegar. Massa! Pia! Rapaz, a galera tá chegando. Vambora, vambora! Começar essa live com gás total. Prova bombeiro chegando, falar um pouquinho de direito constitucional, um pouquinho de legislação para PM bombeiro, para um carro de bombeiro. Então, ó, gás total. Bora, bora, bora. Hoje é constitucional e legislação específica para os bombeiros. Um pouquinho de cada, meu filho. Vamos junto, vamos junto. Brocar, esbagaçar com a IBFC. Vamos lá, deixa a galera chegar. Temas importantes. Eu quero comentar um pouquinho sobre segurança pública, quero falar um pouquinho sobre Forças Armadas, um pouquinho sobre o Estatuto da PM, sobre o Código de Ética. Hoje é dia, meu filho. Então, pegue caneta e papel e se prepare. Tá? Até aquelas questões de prova, quem sabe que vão cair na prova de domingo do bombeiro. Quem sabe, né? Tem algumas apostas aí. E grave a live de hoje, porque domingo você vai ver isso na prova. Grave essa desgraça, meu filho. Vamos lá. Galera, seguir chegando. Massa. Olha aí. Vamos, vamos, vamos. 10h30. Vou deixar a live salva também. Fique tranquilo. Vamos juntos. A galera tá chegando. Vamos começar esse negócio. Deixa a galera chegar, né? Vamos lá? Boa noite, boa noite. E aí, Tiagão? Vamos lá. Vou deixar a live gravada assim. Mas vamos embora. Vamos lá? Seguinte. Começando a nossa live, né? Vamos falar um pouquinho sombria, André. Começar a falar um pouquinho sobre segurança pública. Depois eu vou para Forças Armadas. E depois eu falo sobre Estatuto e Código de Ética. Beleza? Tudo certo? Clarinha! Vamos começar esse negócio, né? Isso não é hora de dormir, não. Assista a live e depois dorme. E depois toma cachaça também. Sexta-feira é dia de estudar, pô. A prova é semana que vem. Então, vamos embora. Tá? Tô aqui. Vamos juntos. Galera chegando. Vamos. E aí, meu povo? Seguinte. Mestre Marco Aurélio, olha aí. Vamos começar esse negócio? Bora, né? Tá. Falando um pouquinho sobre a prova dos bombeiros. A revisão, o tema da live de hoje foi sobre a revisão para o concurso do Corpo de Bombeiros, que acontece semana que vem. Importante pra caramba você não esquecer de alguns temas. Meu filho, não esqueça de Forças Armadas. Não esqueça de segurança pública. São questões que vão estar na sua prova do bombeiro. Fato, tá? Só que para falar de Forças Armadas, falar de segurança pública, eu tenho outro tema que tem 5 questões certas na prova. Legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros. E aí, meu filho, ó, Estatuto, Código de Ética e Constituição de Sergipe também vão estar na prova. Tchau, caralho, meu filho. Então se prepare, porque hoje, no mínimo, 3 questões de constitucional eu tenho aí. 3 questões de constitucional eu tenho 6 pontos. Mais 5 questões de legislação eu tenho aí mais 10 pontos. Então, meu filho, hoje na live 16 pontos para a prova de bombeiro. Beleza? Seguinte, vamos começar o negócio. Falando sobre segurança pública. Primeiro ponto que vai estar na sua prova. A prova vai começar a falar sobre a PM. E aí a PM, você tem que lembrar da competência da PM. Pra que desgraça a PM serve? Ó, PM, Direito Constitucional, caiu falando da PM. O que é que você tem que lembrar? PM, Força Auxiliar e Reserva do Exército. Serve pra quê? Pra que a PM serve? Bote na cabeça,
preservação da ordem pública, ó, preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Dois pontos interessantes que vão estar na sua prova. Então, falou em polícia militar, não esqueça, preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Meu filho, policiamento ostensivo, viatura passando devagarzinho na frente da sua casa, giroflex ligado, espantando os maus espíritos. Policiamento ostensivo. Muito, muito, muito importante você saber disso. Também não esqueça que a nossa PM, né, Força Auxiliar e Reserva do Exército, e o bombeiro também é Força Auxiliar e Reserva do Exército. Segundo a Constituição Federal, bombeiro, atividade de defesa civil. Olha que massa. Então, professor, para que o bombeiro? Para que desgraça o bombeiro na guerra, né? Para que desgraça o bombeiro na guerra? É, meu filho, mas PM e bombeiro é Força Auxiliar e Reserva do Exército. Se vier na sua prova falando assim, Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas, isso tá errado. Ó, Força Auxiliar e Reserva das Forças Armadas, isso tá errado. PM e bombeiro é Força Auxiliar e Reserva do Exército. Não é da Marinha, não é da Aeronáutica, é Força Auxiliar e Reserva do Exército. Massa? Outro ponto interessante. Perguntou na sua prova ainda, né, qual é a finalidade da segurança pública. Qual a finalidade da segurança pública? Lembre, ó, preservação da ordem pública ainda e a incolumidade das pessoas do patrimônio, incolumidade das pessoas do seu patrimônio, preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas do seu patrimônio. Vamos ver na sua prova ainda falando sobre a PF. Ó, PF, meu filho, finalidade, algumas competências da PF. Não esqueça que a PF é polícia de fronteira, polícia aeroportuária, polícia marítima. Não esqueça da que a PF, ela é polícia judiciária da União. Ela exerce com exclusividade a função de polícia judiciária da União. PF, PRF, patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. PFF, patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. Massa? Outro ponto importante. E a Polícia Civil? Ó, e aí, a Polícia Civil? Lembre assim, Polícia Civil, ressalvada a competência da União. Ó, a Polícia Civil, ressalvada a competência da União, ela apura as infrações penais, exceto militares. Polícia Civil, ressalvada a competência da União, apura as infrações penais, exceto militares. Muito, muito, muito importante você lembrar disso. Massa? Professor, infrações penais, exceto militares. Quer dizer que a Polícia Civil ela não pode investigar militar? Olha desgraça. Ó, meu filho, crime militar não, mas militar, a Polícia Civil pode apurar infrações penais cometidas por militar? Pode. Agora, ela não pode apurar infrações penais de crimes propriamente militares, tá? Então, ó, Polícia Civil, ressalvada a competência da União, apura as infrações penais, exceto militares. Massa? Grava essa desgraça, meu filho. Grava essa desgraça. Outro ponto importante. Entrando em Forças Armadas, né? Lembre de Forças Armadas, ó. Forças Armadas, composição das Forças Armadas. Composição Marinha, Exército e Aeronáutica. Composição das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Você tem que lembrar. Forças Armadas, instituições nacionais e permanentes. Forças Armadas, instituições nacionais e permanentes. Veio na sua prova perguntando, tá, mas quais são as bases das Forças Armadas? Quais são as bases? Como é que elas sustentam as Forças Armadas? Olha que massa, base das Forças Armadas. E agora, lembre que a base das Forças Armadas é a hierarquia e a disciplina. Base das Forças Armadas, hierarquia e a disciplina. Não esqueça, quando eu falo sobre hierarquia, você vai lembrar que é organização em níveis. Hierarquia é organização em níveis, tá? A gente fala, que níveis, professor? Como assim? Oh, que desgraça, né? Hierarquia é organização em níveis, mas que níveis? Como é que funciona esse negócio? Meu filho, lembre que dentro do militarismo, eu tenho a carreira dos praças, eu tenho a carreira dos oficiais, eu tenho postos e tenho graduações. Então, quando eu falo sobre hierarquia, você tem que lembrar organização em níveis, beleza? Estabelecida por postos e graduações. E a disciplina? Disciplina é o rigorosa observância e acatamento integral às leis. Olha a desgraça. Disciplina, rigorosa observância e o acatamento integral às leis. Massa? Importante você botar na sua cabeça, meu filho. Falou em hierarquia e disciplina. Lembre
que são as bases das Forças Armadas. Forças Armadas, tem como comandante supremo quem, meu filho? Quem é o comandante supremo das Forças Armadas? Quem é? Tio Temer. E aí você lembra que o comandante supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Massa? Comandante supremo das Forças Armadas, presidente da República. Então, Forças Armadas, composição, Marinha, Exército e Aeronáutica. Marinha, Exército e Aeronáutica. Tem como base, hierarquia e disciplina. São instituições nacionais e permanentes. Massa? Outro ponto interessante. Veio na sua prova assim, todo militar pode se candidatar. Tchau, caralho. E agora? Todo militar pode se candidatar. Isso está certo ou está errado? Meu filho, bote na sua cabeça que isso está errado. Nem todo militar pode se candidatar. Aí eu não pergunto, gente, por quê? Por causa do conscrito, meu filho. O desgraçado do conscrito, o conscrito, ele também é militar. O conscrito ele não pode nem votar, nem ser votado. Então, primeiro ponto para você botar na sua cabeça que nem todo militar pode se candidatar. Nem todo militar pode se candidatar. Por causa de quê? Por causa do conscrito. Nem todo militar pode se candidatar por causa do conscrito. Tá, professor, mas tirando o conscrito, o militar alistável, que quer se candidatar, o que acontece com ele? Como é que é o esquema? Né? Bote na cabeça assim. O militar ele quer se candidatar. Se ele tem menos de 10 anos, militar, tirando o conscrito agora, o militar quer se candidatar, mas ele tem menos de 10 anos, o que acontece com ele? Menos de 10 anos, ele é afastado do cargo. Mais de 10 anos, ele quer se candidatar, mais de 10 anos, e aí, o que acontece com ele? Mais de 10 anos, ele fica agregado. Vai lá, entrega o santinho dele, faz aquela... Enfim, ele fica agregado e se eleito no ato da diplomação, vai pra inatividade. Massa? Então, militar. Todo militar pode se candidatar. Tá certo ou errado? Tá errado. Todo militar pode se candidatar. Isso tá errado por causa do conscrito. Então, o conscrito, ele não pode nem votar. Imagina se candidatar. Agora, tirando o conscrito, o militar, que tem menos de 10 anos, que quer se candidatar, pode. Mas no momento ele é afastado do cargo. E você entenda, excluído, meu filho. Perdeu o playboy. Massa? Agora, o militar que tem mais de 10 anos, ele quer se candidatar. Pode. Ele fica agregado. E se eleito no ato da diplomação, ele vai para inatividade. Massa? Isso é super importante. Por que esse ponto é importante em relação a direitos políticos? Porque esse ano é uma eleição, meu filho. Então, quando eu falo sobre militar, sua prova é para o bombeiro, sua prova é para PM, enfim, quando eu falo sobre militar, você tem que lembrar dessa desgraça. Não esqueça isso, pelo amor de Deus. Beleza? Outro ponto interessante. Eu vou deixar a live sim, salva, tá? Mas não vá tomar cachaça não, meu filho. Fique assistindo esse negócio. Beleza? Outro ponto interessante é falando sobre greve. Aí, quando eu falo sobre greve, vem a sua prova e pergunta assim: o militar, ele pode fazer greve? Olha a desgraça. O militar, ele pode fazer greve? Pode? Não, está expresso na Constituição Federal. Tá? Militar não pode fazer greve. Beleza. E segundo o STF, como é que funciona esse negócio? STF, ano passado, no informativo 860, ele falou que nenhum servidor que atua na área de segurança pública pode fazer greve. Olha que massa. Segundo o STF, nenhum servidor que trabalha na área de segurança pública pode fazer greve. Segundo a Constituição Federal, o militar não pode fazer greve. Segundo a Constituição Federal, o militar não pode fazer greve. E aí quando eu falo pra você, o militar, você entende PM, BM e Forças Armadas. Beleza? Outro ponto interessante, meu filho, pra você não esquecer. Não esqueça que as mulheres e os eclesiásticos são isentos do serviço militar em tempo de paz. Muito importante também, que pode estar na sua prova. Tranquilinho? Falando agora sobre Estatuto da PM. Estatuto da PM. Depois eu volto às Forças Armadas e Segurança Pública, mas falando sobre Estatuto da PM. Seguinte, meu filho, vê na sua prova falando Estatuto da Polícia Militar. Olha a desgraça. Estatuto da Polícia Militar. Caiu na sua prova, passou no concurso para bombeiro, vai entrar em que graduação? Olha a desgraça. Passou no concurso para bombeiro, qual a graduação que você vai entrar? Soldado aluno. Após o curso de formação, meu filho, você vai ser soldado terceira classe. Acabou o curso de formação, saiu do soldado aluno, vira soldado terceira classe.
Importante você lembrar que a carreira dos praças começa com soldado, aluno, meu filho. Botou o pé no concurso do bombeiro. Botou o pé, você já é militar. Botou o pé no concurso, não. Botou o pé no curso de formação, você já é militar. E aí, chega a carreira dos praças, começa na graduação de soldado, aluno, e ela vai até subtenente. Carreira dos praças começa com soldado, aluno, e vai até subtenente. Massa, eu ainda tenho os chamados praças especiais. Como assim, professor? Praças especiais. Eu chego já no praça especial. Ainda no praça. A carreira dos praças, que começa no soldado aluno, que vai até subtenente, os praças, eles possuem graduação. Olha que massa. Praças possuem graduação. Professor, que graduação é o quê? O que desgraça é graduação? Olha como é que é. Praça possui graduação. Massa. Olha o que desgraça é graduação. Graduação é o grau hierárquico do praça, conferido por quem? Conferido pelo comandante geral. A graduação é conferida pelo comandante geral. Graduação é o grau hierárquico do praça, conferida pelo comandante geral. Massa? Muito bom. Outro ponto importante, então, eu entro, passando no concurso bombeiro, entro como soldado, aluno, e vou até subtenente. Ó, carreira de praça começa, vou até subtenente, não, vou mais, chego na carreira de oficial. Mas passou no concurso bombeiro, entro como soldado, aluno, e a carreira dos praças termina com subtenente. Entra como soldado, aluno, a carreira dos praças termina com subtenente. Por que termina com subtenente? Essa é a pergunta da sua prova. Porque o aluno oficial, que é o carinha que passa no concurso pro CFO, o aluno oficial e o aspirante, eles são chamados de praças especiais. Olha que massa. O aluno oficial, que é o carinha que passou no CFO, que botou o pé no curso de formação de oficiais, o cadete e o aspirante, eles são chamados praças especiais. Pergunta da sua prova. O praça especial, ele possui posto ou graduação? Olha que massa. O praça especial, ele possui posto ou graduação? O praça especial, ele possui graduação também. Então os praças e os praças. O vídeo parou, deixa a chuvinha aqui. Vamos ver, tá voltando aos pouquinhos. Beleza até aí? Seguinte. Falando um pouquinho mais sobre isso. Tá. E o oficialato? Começa em que posto? Quando eu falo sobre oficialato, você tem que lembrar que o oficialato começa no posto de segundo tenente e vai até coronel. É importante você lembrar que no caso do oficialato eles possuem posto, e o que é o posto? É o grau hierárquico do oficial, conferido pelo governador do estado. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo governador do estado. Massa? Tranquilo até aí? Outro ponto mega importante que você tem que botar na sua cabeça, meu filho. Outro ponto mega importante que você tem que colocar na sua cabeça. Depois de posto, depois de graduação, eu ainda tenho que falar sobre círculos hierárquicos, tá? Quem quer pegar mais sobre essa live, né? Semana que vem eu vou estar com um aulão lá no curso ciclo, dia 1º, das 18 às 22, meu filho. Eu, professor Marco Aurélio e professor Plínio, das 18 às 22, massacrando o estatuto, o código de ética e Constituição Sergipe. Mas, voltando ao assunto. Falando sobre círculos hierárquicos agora. Quando eu falo sobre círculos hierárquicos, você vai pensar sempre na panelinha. Olha a desgraça. Quando eu falo sobre círculos hierárquicos que estão previstos lá no estatuto, você vai lembrar sempre da panelinha. É uma panelinha, né? Lembra da panelinha. Como assim? Eu tenho um círculo de oficiais superiores, círculo de oficiais intermediários e eu ainda tenho um círculo de oficiais subalternos. Círculo de oficiais superiores, composição. Não esqueça que o círculo de oficiais superiores compõe-se de coronel, tenente coronel e major. Círculo de oficiais superiores, coronel, tenente coronel e major. Círculo de oficiais intermediários, composição, capitão. Apenas o capitão. Beleza? Círculo de oficiais subalternos. Círculo de oficiais subalternos, não esqueça, primeiro e segundo tenente. Círculo de oficiais subalternos, primeiro e segundo tenente. Massa? Tranquilinho até aí? Outro ponto interessante, meu filho, veio na sua prova falando sobre subtenentes e sargentos. Círculo de subtenentes e sargentos. É subtenente e todos os sargentos. Veio na sua prova, círculo de subtenentes e sargentos. É o subtenente e todos os sargentos. Todos os sargentos. Beleza? Outro ponto interessante. Professor, o aspirante
O aspirante, como é que é o esquema do aspirante? Ele frequenta, ele pertence, como é que é o esquema do aspirante? O aspirante, meu filho, o aspirante, ele não pertence ao círculo de oficiais subalternos. O aspirante não pertence ao círculo de oficiais subalternos. Beleza? O aspirante, ele frequenta o círculo de oficiais subalternos. Ele não pertence. Ele frequenta o círculo de oficiais subalternos. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante para a sua prova. Tranquilinho? Tá dando para entender? Como é que tá a live aí? Tá tranquilo? Tá bem? Tá funcionando o negócio? Beleza? E aí? Tá tudo certo? Vamos tocar? Seguinte. Falei sobre isso. Outro ponto interessante é sobre comando e subordinação. Comando e subordinação pode estar na sua prova também. Tanto ele como policiais militares da ativa, na inatividade. Tanto os dois podem estar na sua prova. Tanto comando como subordinação podem estar na sua prova. Beleza? Então grave isso. Vamos lá. O que é o comando e o que é a subordinação? O que é o comando e o que é a subordinação? Deixa eu só entender isso aqui, porque eu acho que não está funcionando na live. Galera, estão me escutando aí? Como é que tá? Caiu, não caiu? Como é que tá aí? Tá funcionando a live? Deu pausa? Aqui tá parecendo que tá pausada a live. Hã? Vou cancelar e vou entrar de novo pra ver.